Sabe aquela situação clássica de precisar de experiência para conseguir o primeiro emprego? Pois é, essa é uma das contradições mais bizarras do mercado de trabalho de hoje. E nesta análise, a gente vai tentar entender por que a porta de entrada para a carreira parece estar fechada justamente para quem mais precisa dela. Essa frase é forte, né? Ela resume bem o sentimento de uma geração inteira. Aquela porta que deveria ser um convite para o futuro acabou virando um muro. A primeira chance, a oportunidade de começar, parece que sumiu, deixando milhões de jovens sem saber para onde ir. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Se nem as vagas que se dizem iniciais são para iniciantes, o que afinal está acontecendo com o começo da vida profissional? Vamos investigar isso juntos. Bom, para começar, vamos entender o tamanho dessa nova realidade. O que é exatamente esse tal de paradoxo da experiência e por que ele virou a regra do jogo e não mais a exceção? Guarda bem este número: 35%. Ele está no centro de todo o problema. Essa é a porcentagem de vagas de iniciantes que, na prática, não são para iniciantes. Elas vêm com uma exigência que, por definição, quem está começando não tem como ter. Exatamente. Uma análise do portal The Interview Guys, que foi confirmada por relatórios do Indeed e da Forbes, mostra isso. Mais de um terço das vagas que deveriam ser a porta de entrada estão, na real, trancadas. Elas pedem um passado profissional que a pessoa simplesmente não teve chance de construir. E aqui a gente vê o tamanho do abismo. De um lado, o que deveria ser uma vaga de entrada como um lugar para aprender, para se desenvolver. Do outro, a realidade. Uma vaga que exige que a pessoa já chegue pronta com autonomia e conhecimento técnico que só anos de trabalho trazem. A promessa e a prática nunca estiveram tão longe uma da outra. Agora, vamos ver o lado humano desse paradoxo. Porque isso não é só uma estatística, né? É uma crise de verdade que afeta a vida de milhões de pessoas e o futuro do país inteiro. 28 milhões. É um número que assusta. Essa é a quantidade de pessoas desempregadas ou subutilizadas no Brasil. E segundo o IBGE, é o pior índice desde 2012. Muitos deles são jovens que, barrados por essa falta de oportunidade inicial, são empurrados para a informalidade, um trabalho sem registro, sem proteção e, o pior, sem perspectiva de futuro. Os dados do NUB mostram um desperdício de talento gigantesco. Pensa só, depois de anos de faculdade, 2/3 dos recém-formados não conseguem trabalhar na sua área. Todo aquele investimento de tempo, de dinheiro, de estudo, não está se transformando em carreira. E essa é a Karine, de 18 anos. A história dela dá um rosto a esses números. Ela terminou o ensino médio e esbarra sempre na mesma barreira. A fala dela é o eco da frustração de uma geração inteira que está presa nesse ciclo vicioso. Tá, mas como foi que a gente chegou nesse ponto? A resposta parece estar em duas forças, que, meio em silêncio, foram redesenhando completamente as regras do jogo para quem está começando. Então, temos dois grandes culpados aqui. Primeiro, as empresas, que simplesmente pararam de investir em treinamento. E segundo, a tecnologia, que está eliminando as tarefas que antes eram a porta de entrada para os iniciantes. Um relatório do INDED deixa clara a nova mentalidade das empresas. Treinar um funcionário virou um custo a ser evitado, não mais um investimento. E qual a solução mais fácil? Exigir experiência. Com isso, elas transferem toda a responsabilidade e o custo de treinar para o próprio candidato, que fica num beco sem saída. Para complicar, a tecnologia criou outra barreira, e bem pessoal. Os sistemas de RH, os chamados ATS, viraram uma espécie de porteira digital. Eles leem currículos em segundos e já descartam um monte de gente por detalhes mínimos, como a falta de uma palavra-chave. A primeira triagem nem é mais humana, é um robô. A Harvard Business Review já vinha alertando sobre isso. A automação está quebrando justamente o primeiro degrau da escada profissional. Aquelas tarefas que serviam como um treinamento natural para os iniciantes, atender telefone, organizar dados, fazer relatórios simples, hoje são feitas por máquinas. E isso tudo nos leva a uma consequência para o sistema todo. Se o primeiro degrau da escada da carreira é arrancado, o que acontece com o resto? A metáfora da escada quebrada resume bem esse colapso. Durante décadas, o caminho era bem claro. A pessoa começava como estagiário ou trainee, depois virava júnior, pleno, sênior e lá na frente, líder. Era uma trilha previsível, quase um acordo silencioso entre as gerações. E aqui está o ponto central. Sem o primeiro degrau, todo o sistema de progressão desmorona. Simplesmente não tem como começar a subir.
A estrutura que funcionou por gerações foi rompida bem na sua base. E os resultados disso a gente vê em todo lugar. Profissionais superqualificados trabalhando em subempregos, presos num limbo. Ter um diploma já não garante uma porta de entrada. E a frustração de uma geração que estudou mais que as anteriores, mas encontra menos oportunidades, só aumenta. Para a gente fechar, toda essa nova realidade levanta umas perguntas bem profundas e até desconfortáveis sobre o futuro do trabalho e da nossa sociedade. Essa pergunta vai contra toda a lógica de desenvolvimento que a gente conhecia. O mercado quer um profissional pronto, mas não oferece a matéria-prima, que é a primeira oportunidade. A conta não fecha. A metáfora volta para reforçar o quanto a situação é impossível. É como pedir para alguém pular direto para o meio da escada. Para a maioria das pessoas, isso simplesmente não dá para fazer. E essa é talvez a questão mais assustadora. A discussão parece estar mudando. Não é mais sobre a escolha individual de uma carreira, mas sobre um sistema que seleciona quem pode e quem não pode participar da economia. O trabalho está se tornando um privilégio. E essa é a conclusão um pouco sombria, mas necessária da nossa análise. A falta de um ponto de partida não apenas atrasa uma carreira, ela pode impedir que essa carreira sequer comece. E isso deixa uma geração inteira meio que suspensa, sem chão e sem direção.